quem prestou atenção na palavra. Chamou ele, porque como tinha que ungir o rei, tinha que chamar o povo e apresentar perante o povo. E chamou ele, mas quando foi apresentar o homem perante o homem ficou com medo. Quem não tem a chamada fica com medo. Quem não tem a chamada fica escondendo. Mas quem tem a chamada de Deus, ele não esconde da chamada. Bate palma da glória a Deus. Quem não tem a chamada fica escondendo, mas quem tem a chamada, ele não aparece e diz assim: eis-me aqui, seja feito o que querer, Senhor. Irmãos, a situação era tão difícil. Irmãos, presta atenção. Aquela escolha foi uma escolha do povo. Presta atenção. Aquela escolha foi uma escolha do povo, não foi uma escolha de Deus. Mas por que Deus permitiu? Porque o povo insistiu. E você vai perceber, se você fazer uma leitura dessa palavra na sua casa, que Deus ainda tentou abençoar. Deus ainda quis abençoar. Glória. Mas eu quero dizer para você que se o homem não tiver a chamada, se o homem não tiver um coração aquebrantado e sincero perante a palavra de Deus, ele não permanece. Se o homem não tiver humildade perante a palavra de Deus, para ser aquebrantado, para receber o querer de Deus, ele não consegue adorar, ele não consegue permanecer. Alabasteia, pode bater palma da sua boca, levanta a mão, bate palma da glória a Deus. É preciso ter a chamada, é preciso aceitar a vontade de Deus. Irmãos, a escolha de Saul não foi de Deus. Tanto que a Bíblia Sagrada ela está dizendo aqui, ó. A Bíblia Sagrada ela está dizendo: o povo escolhe Saul como rei. Não está assim. Deus escolhe Saul como rei. As nossas escolhas podem ser perigosas, irmão. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E você vai ver a diferença. Lá no começo, Saul, ele ficou com medo de gente, não é assim? Saul estava com medo do povo. Saul tinha medo de gente. Quem está entendendo a palavra aqui, levanta a mão. No início, Saul tinha medo de gente. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus, porque Deus se preocupa com o povo dele, Deus deu uma oportunidade para Saul. Quando Saul foi ungido, o Espírito de Deus se apossou dele. A Bíblia diz que aquele Saul que era tímido, ele começou a vencer, ele começou a se abençoar, ele começou a ser usado por Deus pela misericórdia de Deus. Ele começou a vencer as batalhas, ele começou a ser um homem reconhecido, ele começou a ser um homem famoso e respeitado. Mas irmãos, quando Saul ele começou a ser respeitado, a vanglória subiu ao coração de Saul. Saul começou a desobedecer a palavra de Deus. Saul começou a desobedecer a palavra de Deus. E quando o homem desobedece a palavra de Deus, Deus não pode te aprovar. Levanta a mão e dá glória. Quando você começa a desobedecer, Deus começa a te reprovar. Deus não pode te aprovar se desobedecer a palavra de Deus. Deus não pode ser comigo se eu desobedecer a palavra de Deus. Lá no começo, Saul estava humilde. Mas quando ele começou a vencer, o coração dele se exaltou. E é isso que tem acontecido hoje, irmãos. Muitas pessoas eram tão humildes, pregavam a igreja pequena, fazia culto no lar, falava com as pessoas, tinha humildade no conversar. Mas quando Deus abençoou, Deus abriu as portas, Deus prepara, Deus exalta, Deus ele dá os dons, Deus começa a usar. Quando a pessoa começa a conseguir as coisas materiais, quando a pessoa começa a conseguir casa, quando a pessoa começa a conseguir, quando Deus exalta a pessoa tem dificuldade de
lidar com o tempo da vitória. Nós temos que ter cuidado com o tempo da vitória, porque o tempo da vitória é um tempo de bonança, é um tempo de alegria, mas é um tempo de perigo, porque no tempo da vitória é o tempo que a exaltação ela vem para tentar você, é o tempo que a exaltação vem para me tentar, e é nesse tempo que desperta dentro do coração do homem um sentimento que ele se acha poderoso, que ele se acha independente, que ele não tem que orar mais, que ele não tem que jejuar mais, que ele não tem que se humilhar mais. O tempo da exaltação é um tempo perigoso na vida do homem, porque nem todo mundo sabe lidar com o tempo da exaltação. O tempo da exaltação, irmãos, é um tempo de perigo, é um tempo gostoso, é um tempo de alegria, mas a Bíblia Sagrada diz que Saul, ele não soube lidar com o tempo da vitória, com o tempo da exaltação. Quando ele sentou na cadeira de rei, quando ele começou a vencer, ele começou a desobedecer aquele Deus que honrou ele. Mas aí você vai entender. E quando Saul, irmãos, presta atenção, quando Saul ele começou a desobedecer e ele começou a tomar atitudes sérias, Saul